o milagre que mudou a vida de Mateus. Mateus tinha apenas 12 anos quando os primeiros sintomas apareceram. No início foram apenas tropeços bobos, como se seus pés não obedecessem direito. A mãe, Dona Maria, achou que era coisa da idade, mas quando o menino começou a ter dificuldade para segurar o garfo e a caneca, o medo apertou seu coração. O diagnóstico veio como um golpe. Ataxia de Machado Joseph, uma doença degenerativa sem cura, que pouco a pouco tiraria seus movimentos, sua fala e, finalmente, sua vida. Os médicos foram claros: preparem-se. Com o tempo ele vai perder a capacidade de andar, engolir, até de respirar. O pai, seu João, um homem simples que trabalhava na roça, não sabia o que fazer. As contas do tratamento esgotavam o pouco que tinham, e a cada mês Mateus piorava. As pernas fraquejavam, as mãos tremiam, e o sorriso que antes iluminava a casa agora era raro, substituído por um olhar de quem já aceitava o pior. Foi então que a vizinha Dona Rosa, uma irmã da congregação cristã no Brasil, apareceu na porta com um prato de comida e uma palavra que Dona Maria nunca esqueceria: Deus não abandonou seu filho, irmã. Leve-o à igreja. Lá o Senhor ouve e age. A primeira vez que Mateus entrou na pequena sala de reunião da CCB, sentiu algo diferente. Não havia instrumentos, nem palmas, nem alardes, apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, cantando hinos à capela, com vozes que pareciam sair do fundo da alma. O ancião, um homem de cabelos brancos e mãos calejadas pelo trabalho, dirigia a reunião com uma serenidade que transmitia paz. O Senhor está aqui, ele disse, e Mateus, mesmo sem entender muito, sentiu que era verdade. Naquela noite, quando o ancião pediu para que os enfermos se levantassem para oração, seu João, envergonhado, hesitou. Mas Dona Maria, com lágrimas nos olhos, segurou a mão do filho e o ajudou a ficar de pé. Mateus tremia, não só pela doença, mas pelo medo de ser julgado. Mas ali, entre aqueles irmãos, não houve olhares de pena, apenas mãos estendidas e vozes unidas em súplica: Senhor, tem misericórdia deste menino. Tu és o mesmo Deus que sarou os enfermos nos dias dos apóstolos. Manifestas teu poder ainda hoje. O ancião impôs as mãos sobre a cabeça de Mateus e orou com uma fé que parecia mover montanhas. Em nome de Jesus, esta doença não terá poder sobre ele. Que a vontade do Senhor seja feita. As lágrimas de Mateus caíram sem que ele percebesse. Pela primeira vez em meses, sentiu uma esperança que não vinha dos médicos, mas de algo maior. As semanas passaram, e Mateus continuou indo às reuniões. Não foi fácil alguns dias, a fraqueza era tanta que seu João tinha que carregá-lo nos braços para entrar na sala. Mas a cada culto, a cada oração, a cada hino cantado com fé, algo mudava dentro dele. Os irmãos não prometeram cura, mas lhe ensinaram a confiar. Deus sabe o que é melhor, meu filho, dizia o ancião. Às vezes, a cura vem como nós pedimos. Outras vezes, vem de um jeito que só ele entende. Até que chegou aquele domingo. Era uma reunião como outra qualquer. Os irmãos cantavam o hino 123, Jesus, meu Salvador, a ti me entrego, quando Mateus, sentado ao lado da mãe, sentiu algo estranho. Um formigamento nos dedos, como se uma corrente suave percorresse seu corpo. Ele tentou mover a mão direita, e para seu espanto, consegui. Sem tremor, sem fraqueza. Assustado, segurou a mão da mãe, que arfou ao ver o filho apertar seus dedos com força. Mãe, eu consigo, sussurrou. Dona Maria começou a chorar. Meu Deus, repetia enquanto os irmãos ao redor percebiam o milagre acontecendo. O ancião, com os olhos brilhantes, pediu silêncio e levou Mateus até a frente. Glória a Deus, exclamou. O Senhor ouviu nossas orações. Mateus, agora de pé sem ajuda, tentou dar um passo. Depois outro. E outro. A sala explodiu em louvor. Não havia gritos, nem corrupio, apenas lágrimas, abraços e vozes entoando: Digno és, Senhor, de receber glória. O menino que há meses mal conseguia se levantar agora corria pelos braços do pai, que o apertava contra o peito, chorando como nunca. O médico que acompanhava Mateus não teve explicação. Os exames mostravam melhora inexplicável, como se a doença simplesmente tivesse recuado. Isso não tem lógica, disse, perplexo. Mas seu João sorriu e respondeu: Doutor, para Deus, não há coisa impossível. Mateus não só recuperou os movimentos como cresceu na fé. Pouco tempo depois, ele mesmo deu seu testemunho na igreja, de pé, firme, com a voz trêmula de emoção. Eu pensava que Deus tinha me esquecido, disse. Mas ele só estava preparando algo maior. Não foi só meu corpo que sarou, foi minha alma. Anos se passaram. Mateus, agora um jovem, foi batizado nas águas da mesma igreja que o viu chorar. Naquela manhã, quando emergiu das águas, lembrava-se do dia em que não conseguia nem segurar uma colher.
Agora segure a mão de outros enfermos, orando por eles com a mesma fé que um dia o salvou. A lição que Mateus aprendeu e que agora compartilhava era simples, mas profunda: Deus não muda. Ele ainda opera milagres, não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem Ele é. A congregação cristã no Brasil não tinha luxo, nem fama, nem métodos humanos, apenas uma fé pura, baseada na palavra de Deus e na oração. E foi ali, entre irmãos humildes e corações sinceros, que Mateus viu o poder do Altíssimo se manifestar. Até hoje, quando alguém pergunta como ele sarou, Mateus sorri e responde: não foi na sala dos médicos. Foi na sala de reunião, onde Deus habita no meio do seu povo. Anos se passaram, e o testemunho de Mateus já havia cruzado fronteiras. Sua história não era mais só dele, era de todos que, como ele, haviam se apegado à promessa de que Deus não desampara os seus. Mas o Senhor ainda tinha um propósito maior para aquele homem que um dia fora levado de maca para a igreja e saíra andando. Certa tarde, enquanto Mateus ajudava a organizar as cadeiras para o culto, um carro parou bruscamente em frente ao salão. Uma mulher, com os olhos vermelhos de tanto chorar, desceu quase arrastando o menino de uns 10 anos. O garoto, pálido e frágil, mal conseguia ficar em pé. Seu corpo tremia e as pernas, finas como palitos, não o sustentavam. Era vítima de uma doença rara que os médicos haviam declarado sem cura. Ele não vai passar do próximo inverno, disseram. Mas a mãe, desesperada, ouvirá falar de um lugar onde Deus ainda fazia o impossível. Mateus reconheceu aquele desespero. Era o mesmo que o consumira anos antes. Aproximou-se e ajoelhou-se na frente do menino, e com voz firme disse: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele me levantou, vai levantar você também. O garoto fraco apenas balançou a cabeça, mas nos seus olhos havia uma centelha de esperança, aquela que só nasce quando a fé encontra um solo fértil. Naquela noite, o salão estava lotado. O menino, deitado em um colchão no chão, era o centro das orações. Irmãos e irmãs se ajoelhavam ao seu redor, clamando não com palavras bonitas, mas com o coração quebrantado. Mateus, de mãos estendidas sobre a cabeça do garoto, orava com lágrimas: Senhor, Tu que me tiraste da cama da morte, toca neste menino. Não é pela nossa justiça, mas pela Tua misericórdia. De repente, um silêncio tomou conta do lugar. Então, bem devagar, o menino moveu os dedos. Depois a mão. Os olhos se abriram brilhantes, como se uma luz interna os acendesse. Com um esforço que parecia sobre-humano, ele se sentou. A mãe gritou, cobrindo a boca com as mãos. O menino olhou para Mateus, sorriu e, tremendo, tentou se levantar. 2 irmãos o ampararam, e ali, diante de todos, ele deu os primeiros passos firmes, decididos, como se nunca tivesse sido doente. A igreja explodiu em louvor. Não eram aplausos, não era alvoroço vazio, era adoração pura, daqueles que haviam visto com seus próprios olhos a mão de Deus agir. A mãe do menino, abraçada a Mateus, repetia sem parar: é verdade. É tudo verdade. Nos dias que seguiram, médicos ficaram estarrecidos. Exames que antes mostravam um corpo em colapso agora não apresentavam nenhum vestígio da doença. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Mateus, com o mesmo soro tranquilo de sempre, respondia: não precisa ter Deus, não se explica, ele se revela. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres continuavam. Não porque aqueles irmãos fossem especiais, mas porque eles acreditavam no Deus que é especial. Não havia holofotes, nem câmeras, nem interesse por fama. Só uma igreja simples, de portas abertas, onde o impossível se tornava possível todas as vezes que o povo se unia em oração. Mateus, agora com os cabelos já grisalhos, costumava dizer aos mais novos: o milagre não está só em sarar. Está em crer que ele pode. Está em vir, mesmo quando tudo parece perdido. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali está ele, e onde ele está, a vida floresce. Era uma tarde de sábado, daquelas que o sol parecia abraçar a congregação com um calor suave, como se o próprio céu quisesse estar presente. O templo estava cheio não só de pessoas, mas de uma expectativa que só quem já viu Deus agir conhece. Entre os irmãos estava a irmã Clara, uma mulher de fé inabalável, mas cujo coração carregava uma dor que nem as palavras conseguiam alcançar. Seu filho, Lucas, de apenas 9 anos, havia nascido com uma doença rara que os médicos chamavam de degenerativa. A cada mês, seus músculos enfraqueciam mais, e a esperança dos remédios já havia se esgotado. Ele não vai passar dos 12 anos, disseram os especialistas, com aquele tom frio que só a ciência às vezes tem. Clara ouviu, chorou, mas nunca deixou de trazer o menino aos cultos. Se Deus não curar aqui, vai me dar força para agir até o último dia, ela dizia, apertando a mãozinha do filho contra o seu peito.
Naquele sábado, enquanto o coral entoava hinos que pareciam tocar o céu, Lucas, sentado ao lado da mãe, mal conseguia levantar os braços para louvar. Seus olhos, porém, brilhavam com uma luz que não era dessa terra. Quando o pastor anunciou o momento da oração pelos enfermos, Clara não hesitou. Com o filho nos braços, agora mais leve do que nunca, ela subiu ao altar. Não havia pressa, nem gritos, nem encenação. Só uma mãe, um filho e uma igreja que acreditava. O irmão Mateus, com suas mãos já marcadas pelos anos de serviço, se aproximou. Colocou a mão sobre a cabeça de Lucas e começou a orar, não com palavras bonitas, mas com aquelas que saem da alma. Senhor, o Senhor vê o que nós não vemos. O Senhor sabe o que nós não sabemos. Se for da tua vontade, restaura este menino, não para nosso louvor, mas para a tua glória. E se não for agora, dá-nos força para confiar em ti. Foi então que aconteceu. Primeiro, um tremor quase imperceptível nos dedinhos de Lucas. Clara sentiu e segurou a respiração. Depois, um movimento no braço esquerdo que há meses não respondia. Os irmãos ao redor começaram a murmurar louvores. E então, como se uma corrente elétrica divina percorresse seu corpo, Lucas sentou-se sozinho no colo da mãe, ergueu os braços firmemente e, com uma voz clara que ninguém ouvia há anos, disse: Mãe, eu quero correr. O templo explodiu em glórias. Não eram gritos de histeria, mas lágrimas de quem testemunhava o impossível. Lucas desceu dos braços da mãe e, aos tropeços a princípio, começou a andar pelo corredor central. Cada passo era uma vitória, cada risada sua, um hino. Clara caiu de joelhos não de dor, mas de gratidão, enquanto os irmãos a rodeavam, cantando: Glória a Deus! Glória a Deus! Os médicos, chamados depois para examinar o menino, não encontraram explicação. Os exames mostravam um corpo saudável, como se a doença nunca tivesse existido. Isso não faz sentido, disse um deles, coçando a cabeça. Clara apenas sorriu e respondeu, com a mesma simplicidade de Mateus: Não precisa fazer. Deus não precisa de sentido. Ele é o sentido. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou, não por causa de redes sociais ou jornalistas, mas pelo testemunho daqueles que viram. Pessoas de outras cidades começaram a chegar à congregação, não atrás de um show de milagres, mas em busca do Deus que ainda opera maravilhas. E a igreja, humilde como sempre, recebia a todos com as portas abertas e o coração disposto a orar. Mateus, observando tudo daquele seu jeito sereno, reuniu os obreiros certa noite e disse: Irmãos, não nos esqueçamos, o milagre não é nosso, é dele. Nossa parte é crer, obedecer e amar, porque quando o povo de Deus se une com um só propósito, o céu se inclina para ouvir. E quando o céu ouve, a terra treme, às vezes literalmente, às vezes no silêncio de um coração curado. E assim, entre louvores e lágrimas, a história de Lucas se juntou às outras, como mais um fio naquele grande tapeçaria de fé que a congregação cristã no Brasil tece há mais de 100 anos. Não por causa de homens, mas por causa de um Deus que ainda hoje fala, ainda hoje cura, ainda hoje transforma vidas, basta que alguém creia. Naquela mesma semana, enquanto a notícia da cura de Lucas se espalhava como um vento suave entre as comunidades vizinhas, uma mulher chamada Ana chegou até a igreja com o peso do mundo nos ombros. Ela não era da congregação, mas tinha ouvido falar do que acontecerá com aquele jovem. Seus olhos, inchados de chorar, contavam uma história de dor. O filho de 10 anos, Pedro, estava há meses acamado, vítima de uma doença que os médicos já não sabiam mais como tratar. Já tentamos de tudo, ela sussurrou ao encontrar o irmão Mateus na porta, mas hoje não sei por que senti que precisava vir aqui. Mateus não fez perguntas desnecessárias. Apenas a conduziu até o salão, onde alguns irmãos ainda estavam em oração. Sem alarde, eles se reuniram em círculo ao redor de Ana, que seguiu chorando enquanto contava, entre soluços, como o menino já não conseguia nem se levantar para abraçá-la. As mãos dos obreiros se uniram sobre sua cabeça e as vozes, firmes e cheias de fé, começaram a clamar: Senhor, Tu és o mesmo Deus que curou Lucas. Tu és o Deus que abre os céus e faz o impossível. Toca neste filho, em nome de Jesus. Ana sentiu algo estranho no peito, uma paz que não vinha dela. Quando abriu os olhos, viu que o irmão João, um dos mais velhos da congregação, segurredava sua mão com força e dizia: Irmã, Deus já ouviu. Agora é só questão de crer e ver a glória dele. No dia seguinte, Ana voltou para casa com um coração menos pesado, mas ainda cheia de dúvidas. Porém, ao entrar no quarto do filho, encontrou Pedro sentado na cama, os olhos brilhando de uma maneira que ela não via há meses. Mãe, eu tive um sonho, o menino disse, estendendo os braços. Um homem de roupa branca me tocou e disse que eu podia levantar. E como se fosse a coisa mais natural do mundo, Pedro desceu da cama, firmes nas pernas, e correu para abraçá-la.
Os médicos, quando o examinaram dias depois, não encontraram sinal da doença. Isso não tem explicação científica, disseram, balançando a cabeça. Mas Ana sabia a explicação. E naquele domingo, ela e Pedro estavam na igreja, de pé diante de todos, contando o que Deus havia feito. Não com palavras rebuscadas, mas com lágrimas de gratidão e um sorriso que só quem experimentou um milagre conhece. O irmão Mateus, ao final do culto, olhou para a congregação e disse, com a voz embargada: Vejam, meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é novo aqui ou se está conosco há anos. Não importa se sua fé é grande ou pequena. O que importa é que Ele é fiel. E quando nos humilhamos e buscamos a Ele de todo o coração, Ele age, porque o seu amor por nós é maior do que qualquer doença, qualquer dor, qualquer impossibilidade. E assim, mais uma história se juntava àquelas que já faziam parte da memória viva da igreja. Não eram lendas, não eram exageros. Eram vidas mudadas, corações restaurados, famílias reunidas pelo poder de um Deus que, como sempre, provava que ainda hoje opera maravilhas entre os que creem. A congregação saía dali não apenas com a alegria daqueles milagres, mas com a certeza de que se Deus fizer aquilo por Lucas e por Pedro, Ele poderia fazer por qualquer um que, com sinceridade, buscasse a sua face. Porque afinal, como diziam os mais velhos, a CCB não é um lugar de homens, mas um lugar onde Deus ainda fala. E quando Ele fala, até as pedras clamam. Naquela mesma semana, enquanto a notícia do milagre de Lucas e Pedro se espalhava pela cidade, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja com o coração pesado como chumbo. Ela não era de falar muito, mas seus olhos contavam uma história de dor que nem as palavras conseguiam descrever. Há 5 anos, seu filho Caio, então com apenas 7 anos, havia desaparecido depois de brincar perto de um rio nas redondezas. As buscas duraram meses, mas nenhuma pista, nenhum sinal. A polícia desistiu, os vizinhos pararam de perguntar, e até seu marido, abalado pela perda, afundou no álcool e acabou abandonando o lar. Marisa ficou sozinha com a dor, a esperança se esvaindo a cada dia. Até que certa manhã, enquanto arrumava a casa, ouviu no rádio o testemunho de uma mãe cuja filha havia sido curada de uma doença terminal na CCB. Algo dentro dela se mexeu. Não era só a história em si, mas a maneira como aquela mulher falava com uma fé tão simples, tão segura, como se Deus ainda estivesse ali bem perto, esperando por quem o buscasse. Ela não pensou 2 vezes. No domingo seguinte, estava sentada nos fundos do templo, com as mãos trêmulas e o lenço encharcado de lágrimas. Quando o pastor anunciou o momento das orações pelos pedidos impossíveis, Marisa se levantou. Não sabia o que dizer, não tinha palavras bonitas, só um grito mudo no peito. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra onde está o meu filho. A igreja inteira parece que sentiu o peso daquele clamor. O pastor, sem nem conhecê-la, parou no meio do altar e olhou diretamente para ela. Irmã, Deus está te ouvindo agora. Ele conhece tua dor. E hoje, neste lugar, Ele vai te dar uma resposta. Então, com voz firme, ele declarou: Em nome de Jesus, eu determino que a verdade sobre o paradeiro do Caio seja revelada. Que o céu se abra e que a justiça de Deus restaure o que o inimigo roubou. Marisa sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela, uma certeza que não fazia sentido. Quando saiu da igreja, uma irmã se aproximou e lhe deu um abraço apertado. Não desista, minha filha. Deus já está trabalhando. Ela não sabia como, mas acreditou. 3 dias depois, enquanto Marisa voltava do trabalho, um homem a abordou na rua. Era um pescador que morava perto do rio onde Caio havia desaparecido. Com a voz embargada, ele contou que naquela manhã, enquanto consertava sua rede, avistara uma criança brincando na margem oposta do rio. Algo no rosto do menino o fez parar. Era como se eu já tivesse visto aquele garoto antes. Ele descreveu a roupa, a cicatriz no joelho, o jeito de sorrir. Marisa reconheceu cada detalhe. Era Caio. O coração dela quase parou. Mas como? Depois de tanto tempo? O pescador balançou a cabeça. Não sei, minha senhora. Só sei que ele estava lá, como se tivesse sido guardado todo esse tempo. E ele perguntou por você. Marisa correu até o local com um homem, e quando viu Caio à distância, sentada na mesma pedra onde brincava anos antes, como se o tempo não tivesse passado, ela caiu de joelhos. O menino, agora com 12 anos, corria em sua direção, chamando: Mãe, eu sonhei com o senhor de barba branca. Ele disse que a senhora estava me esperando. Não havia explicação lógica. Nenhuma. Os médicos que o examinaram ficaram perplexos. Caio não tinha sinais de desnutrição, nem traumas psicológicos. Era como se tivesse sido protegido, escondido em um lugar que só Deus conhecia. Quando Marisa voltou a CCB no domingo seguinte, não conseguia parar de chorar.
Desta vez eram lágrimas de gratidão. Deus não só devolveu meu filho, ele o guardou para mim, ela testemunhou, segurando Caio no colo, como se tivesse medo de que ele desaparecesse de novo. E assim, mais uma vez, a igreja viu que não havia limite para o que Deus poderia fazer. Não importava se era uma doença, uma perda, um coração partido, quando o povo se unia em fé, quando a oração subia com sinceridade, o céu respondia. Porque a CCB não era apenas um lugar de cultos, era um lugar onde Deus escrevia histórias que nem a ciência, nem a lógica, nem o tempo conseguia apagar. E quem estava ali sabia, se Deus fizer aquilo por Marisa, por Lucas, por Pedro, ele poderia fazer por qualquer um. Bastava crer. O milagre que não acabou. Caio não só voltou para os braços de Marisa como se transformou em um símbolo vivo da fidelidade de Deus. Os médicos que antes não tinham explicação para seu desaparecimento, agora também não encontravam palavras para seu retorno perfeito, sem sequelas, sem traumas, como se o tempo tivesse se dobrado para devolvê-lo intacto. Até a cicatriz no joelho, que ganhará aos 5 anos, estava lá, igualzinha. Era ele, sem sombra de dúvida. Mas o milagre não parou ali. Lucas, o marido de Marisa, que há anos carregava o peso de um vício que o afastava da família, ajoelhou-se no altar naquela noite. Se Deus trouxe meu filho de volta, ele pode me libertar também, chorou. E assim foi. Pedro, o pastor que orara com lágrimas, viu sua própria filha, diagnosticada com uma doença rara, receber alta médica semanas depois, sem sinal da enfermidade. Os milagres se multiplicavam, como ondas de um mar que não queria parar. A reflexão que ficou era simples, mas profunda. Deus não age por acaso, nem por merecimento. Ele age por amor. Não era a intensidade da dor de Marisa que moveu o céu, mas a disposição dela em confiar mesmo quando tudo dizia não. A CCB aprendeu que fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de segurar a mão de Deus mesmo no escuro. A lição? Milagres não são exceções na vida de quem crê. São lembretes de que o impossível é apenas um convite para Deus mostrar seu poder. E assim, naquela igreja, entre abraços e lágrimas, todos entenderam. Se Deus pudesse restaurar um menino perdido, ele poderia restaurar qualquer coisa, um casamento, uma saúde, uma esperança. Bastava estender as mãos e dizer, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E o céu, como sempre, respondia.